Bem-vinda ao Diário de uma Estoica. Este é um espaço para mulheres que desejam viver com calma, sabedoria e propósito. Aqui, acreditamos que ser calma é mais poderoso do que ser forte, que o controle de si é a maior forma de liberdade e que a mulher estoica não reage, responde com sabedoria. Hoje, vamos mergulhar na pergunta que transforma a nossa relação com a vida. Como o estoicismo pode curar suas reações emocionais? Não se trata de apagar emoções. Trata-se de aprender a sentir sem se perder no que se sente. Trata-se de transformar o turbilhão em direção, a dor em clareza, a fricção em força. Comecemos com uma verdade simples. Reagir é automático. Responder é uma escolha. Muitas vezes, nossa mente acelera quando algo nos fere, assusta ou frustra. A resposta impulsiva aparece antes da consciência. A ansiedade antecipa cenários, a raiva busca defesa, o medo grita perigo. Mas existe um intervalo. Entre o estímulo e a reação, há um espaço. Nesse espaço vive a liberdade. Nesse espaço vive a mulher estoica. Reflexão. Estoica feminina. Pergunte a si mesma, agora: isso depende de mim? Se depende, ajo com coragem, clareza e serenidade. Se não depende, eu aceito com dignidade e foco na minha postura. Essa pergunta não é um slogan motivacional. É uma prática. É uma chave. Ela interrompe o ciclo do impulso. Ela nos devolve ao eixo. Ela nos lembra de que podemos não controlar tudo, mas podemos compreender tudo. A compreensão não elimina a dor, mas retira o drama. A compreensão não apaga o medo, mas devolve a lucidez. A compreensão não nos torna frias, mas nos torna livres. Prática de serenidade, a pausa de ouro. Quando algo te acionar, respire. Inspire contando 4 tempos. Segure por 2. Expire contando 6. Repita 2 vezes. Pergunte a si: estou protegendo meu ego ou minha paz? A resposta muda a sua resposta. Se você está protegendo o ego, você ataca, acusa, se justifica sem escutar. Se você está protegendo a paz, você pergunta, escuta, organiza, define limites sem elevar o tom. A pausa é pequena, mas o efeito é enorme. 9 de cada 10 tempestades internas se desfazem nesse curto intervalo. Não porque a situação desaparece, mas porque a sua posição diante dela se torna mais alta, mais clara, mais ampla. Como quando você sobe uma colina e a paisagem revela caminhos que antes não via. Meditação estoica. Guiada, recorde a voz de Epicteto. Ele diria: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob controle, nossas opiniões, desejos, aversões, impulsos, escolhas. Fora de controle, o corpo, a reputação, a riqueza, a opinião alheia, o acaso. Quando confundimos essas esferas, sofremos. Quando as distinguimos, respiramos. Respire agora com essa distinção no peito. Inspire com a palavra controle. Expire com a palavra entrega. Controle. A minha postura, a minha resposta, o meu tom. Entrega. O resultado, o outro, o tempo. História e crônica estoica. Imagine um dia comum. Você acorda e encontra uma mensagem difícil, uma crítica dura, uma frase injusta. Seu peito aquece, sua garganta aperta, o coração acelera. A reação comum seria responder na mesma moeda, ferir de volta, provar o seu ponto, elevar o tom, transformar a conversa em batalha. Mas hoje você escolhe outra coisa. Você abre seu diário, escreve: gatilho, interpretação, evidência, valor, ação mínima. Gatilho. Recebi uma crítica dura. Interpretação. Estão me desrespeitando, não reconhecem meu esforço, querem me diminuir. Evidência. Há pontos objetivos? O que é fato e o que é suposição? Valor. Qual valor escolho honrar agora? Sabedoria, coragem, justiça, temperança. Ação mínima. Escrever uma resposta sóbria, pedir exemplos concretos, agradecer feedback útil, descartar insultos, definir um limite claro se necessário.
Ao terminar, você nota: a raiva cedeu espaço para a dignidade. Você não se calou, você se centrou, você não ignorou a injustiça. Você escolheu o caminho alto. Reflexão estoica feminina. Emoções não são vilãs, são mensageiras. Medo pede proteção, raiva pede justiça, ciúme pede pertencimento, ansiedade pede segurança. Quando você ouve a mensagem, a emoção se acalma. Quando você ignora a mensagem, a emoção grita. Quando você sufoca a mensagem, a emoção se vinga no corpo, na pele, no sono. Nomear é governar. Diga: sinto medo, sinto raiva, sinto ciúme, sinto ansiedade. Depois diga: não sou o medo, não sou a raiva, não sou o ciúme, não sou a ansiedade. Eu sou a observadora, eu sou a presença, eu sou a que responde. Prática de serenidade, o diário de transmutação emocional. Escreva diariamente por 5 minutos. Pergunte: o que aconteceu? O que interpretei? Qual a evidência real? Qual valor escolho honrar? Qual o menor passo calmo que posso dar? A pequena disciplina de escrever abre grandes clareiras na mente. O caos interno vira mapa, o excesso vira frase clara, a dor vira direção. Meditação estoica. Guiada, visite Marco Aurélio por um instante. Ele diria: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba o que se levanta em você quando as coisas não ocorrem como esperado. Perceba sem julgar. Respire com a frase: eu tenho poder sobre a minha mente. Expirando, repita: eu escolho a minha resposta. Volte aos ombros, relaxe a mandíbula, solte as mãos. Erro não é fracasso, é matéria de aprendizagem. Crítica não é sentença, é dado a ser filtrado. Demora não é castigo, é treino de paciência. Conflito não é guerra, é convite para justiça e clareza. História e crônica estoica. O dia no trabalho. Alguém, colega, chefe, cliente, apresenta uma crítica. Você escuta o tom áspero, a pontada de desrespeito. Você reconhece a emoção, raiva. Você faz a pausa de ouro. Depois responde: obrigada pelos pontos. Para eu melhorar, preciso de exemplos específicos. Você não se humilha, você não grita, você constrói uma ponte. Se o outro insiste em desrespeito, você estabelece limites. Posso seguir com essa conversa se mantivermos um tom respeitoso. Você escolhe dignidade. Você escolhe o caminho longo e sólido, não o atalho da explosão. Reflexão estoica feminina. A autoestima estoica não se apoia em aplausos, mas em valores. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa honrar aquilo que sabe que é verdadeiro em você. Você pode apreciar elogios sem depender deles. Você pode ouvir críticas sem se despedaçar. Autossuficiência é elegância emocional, a beleza tranquila de saber quem se é, mesmo quando o mundo oscila. Prática de serenidade, o ritual das 3 escolhas. Ao longo do dia, pratique 3 microescolhas conscientes. Primeira, pausar antes de responder. Segunda, escolher um valor para guiar a próxima ação. Terceira, aceitar o que não depende de você e refinar o que depende. 3 microescolhas, 3 voltas à calmaria. 3 oportunidades de treinar o músculo do autodomínio. Meditação estoica. Guiada. Sêneca sussurra prudência. Ele diria: a vida é longa o bastante para vivê-la bem, quando não a desperdiçamos em distrações e paixões desordenadas. Observe suas distrações. Quantas reações são vício do hábito? Quantas discussões são repetição de enredos antigos? Quantas vezes você confundiu intensidade com verdade? Respire com a palavra simplicidade. Simplicidade não é pobreza, é clareza. Simplicidade é escolher menos, mas melhor. Menos drama, mais presença. Menos urgência, mais propósito. História e crônica estoica. O coração em prova. Você ama alguém e de repente algo fere.
Uma frase mal interpretada, uma ausência, um silêncio. A mente corre. A imaginação fabrica cenários. O peito aperta. Você reconhece ansiedade. Você volta ao corpo. Respiração em 4, pausa em 2, exala em 6. Você escreve: o que eu sei? O que eu suponho? O que preciso perguntar? Você decide conversar com clareza. Fala sem acusar, pergunta sem pressionar. Diz o que sente, sem se perder no que sente. Se recebe cuidado, você cultiva. Se encontra descaso, você se levanta com dignidade. Desapego não é frieza, é fidelidade ao próprio valor. A mulher serena não implora por espaço que não a acolhe. Ela reconhece a beleza do silêncio que a protege. Reflexão. Estoica feminina. O obstáculo é matéria-prima. Pergunte: e se isso for um treino de presença? E se essa crítica for aula de humildade? E se essa demora for aula de paciência? E se esse conflito for aula de justiça? Quando você reenquadra, você retira o veneno. Você não chama o mal de bem, mas transforma o mal em mestre. A dor não manda, ensina. Prática de serenidade. A técnica do reframe em 3 passos. Primeiro, reconheça a emoção e nomeie-a em voz baixa. Segundo, identifique o valor que quer guiar sua resposta. Terceiro, execute a menor ação que honra esse valor agora. Exemplo: estou irritada. Valor: justiça com temperança. Ação mínima: fazer um rascunho de resposta e revisar em 10 minutos. Exemplo: estou ansiosa. Valor: sabedoria. Ação mínima: listar 3 fatos e uma pergunta objetiva a fazer. Exemplo: estou magoada. Valor: dignidade. Ação mínima: escrever limites de forma clara e amorosa. Meditação estoica. Guiada: visualize um rio. Suas emoções são o rio, você é a margem. A margem não impede a água de correr. A margem dá forma ao curso. Sente-se de olhos fechados, visualizando a água fluindo. Cada pensamento que tenta arrastá-la, você cumprimenta e deixa passar. Cada lembrança que dói, você acolhe e deixa escorrer. Você repete: eu sou margem, não sou correnteza. Repete: eu sou casa, não sou tempestade. Repete: eu escolho a resposta serena. História e crônica estoica. A conversa que antes terminava em briga. Você entra numa discussão que, em outros tempos, acabaria em gritos. Dessa vez, você observa o que acontece no corpo, sente o calor no rosto, a tensão no pescoço, o impulso de falar mais alto. Você pausa. Você pergunta: o que exatamente precisa ser dito para honrar a verdade e a relação? Você diminui a velocidade da fala, você diminui o volume, você usa frases curtas, você nomeia o que é seu, você pede o que precisa sem exagero. Talvez não seja fácil, talvez não seja resolvido hoje, mas você sai inteira, você sai com sua paz preservada. Reflexão estoica feminina. A serenidade é uma postura ética. Não é apenas um estado emocional, é uma escolha moral. É beleza da conduta, é estética da alma. É um sim à verdade e um não à teatralidade. É o corpo alinhado com a mente e o coração alinhado com os valores. Prática de serenidade. Revisão noturna em 3 perguntas, inspirada em Marco Aurélio. O que fiz bem hoje? O que posso refinar amanhã? O que aprendi com as minhas reações? Escrever 3 linhas para cada pergunta. A constância constrói a calma. Calma não é dom que se recebe, é virtude que se treina. Meditação estoica. Guiada. Agradecimento realista. Agradeça por 3 pequenas coisas que foram oportunidades de treinar a serenidade. A fila longa que treinou sua paciência, a mensagem áspera que treinou sua dignidade, a imprevisto que treinou sua flexibilidade. A gratidão realista não nega a dificuldade. Ela apenas reconhece o ganho silencioso dentro do desconforto. A gratidão realista produz uma alegria tranquila, uma alegria que não precisa de euforia para existir. História e crônica estoica. A estação da espera. Você está aguardando uma resposta importante.
Enquanto o retorno não vem, sua mente cria 10 cenários, todos extremos. Você sente o corpo inquieto, a mão alcança o celular a cada minuto. Você percebe o padrão. Você decide mudar a liturgia. Coloca o celular em outro cômodo. Respira. Faz uma lista de 2 ações sob seu controle. Uma delas é melhorar algo que será útil independente do resultado. A outra é cuidar de seu corpo agora. Água, caminhada leve, alongamento. Quando o retorno chega, seja qual for, você já está inteira. Você já está pronta para responder e não apenas reagir. Reflexão estoica feminina. Serenidade não é passividade. Serenidade é potência direcionada. Serenidade é coragem silenciosa. Serenidade é o olhar que enxerga além do primeiro impulso. Serenidade é a mão que segura a sua própria mão por dentro. Prática de serenidade. Triagem de pensamentos. Escreva 3 colunas: fatos, interpretações, catástrofes. Coloque cada pensamento no lugar certo. Os fatos permanecem. As interpretações são questionadas. As catástrofes são reescritas com proporção. O que era monstro vira sombra. O que era sombra vira contorno. O que era contorno vira caminho. Meditação estoica. Guiada, compaixão firme, leve a mão ao coração. Diga com suavidade, eu sinto. Diga com firmeza, eu escolho. Diga com bondade, eu me acompanho. A compaixão firme é a mistura de ternura e limites. Ela acolhe o que dói e sustenta o que é necessário. História e crônica estoica. A conversa consigo. Em um momento de tristeza, você se senta e se escuta. Em vez de se forçar a melhorar, você se permite sentir sem afundar. Você diz a si: eu vejo você, eu escuto você, eu não vou te abandonar. Depois de alguns minutos, você pergunta: qual é o menor cuidado que posso me oferecer agora? Talvez seja um banho quente, um copo d'água, uma refeição nutritiva, uma mensagem para alguém de confiança, uma página de escrita, uma pequena caminhada. A tristeza cede espaço para a presença. O peso permanece, mas não nos derruba. A dor permanece, mas não nos desorganiza. Reflexão estoica feminina. O que é valor para você? Sabedoria, coragem, justiça, temperança. Escreva suas versões femininas desses valores. Sabedoria, a clareza de enxergar sem adornos. Coragem, a força de agir com calma mesmo com medo. Justiça, a dignidade na relação consigo e com o outro. Temperança, a elegância de não exagerar. Volte a eles sempre. Eles são faróis no nevoeiro. Prática de serenidade, limites que preservam a paz. Um limite dito cedo evita o grito dito tarde. Um limite claro protege o corpo, a agenda, a mente e o coração. Frase simples: não posso agora, posso amanhã. Não aceito esse tom, podemos conversar outra hora. Eu entendo sua frustração, precisamos manter o respeito. Limite não é muro. É porta que se abre com cuidado. Limite não é agressão, é proteção adulta. Meditação estoica. Guiada, silêncio nutritivo. Sente-se por 2 minutos em silêncio. Ouça os sons mais distantes, depois os sons mais próximos. Depois, ouça o espaço entre os sons. Respire nesse espaço. O silêncio não é vazio, é fertilidade. É nele que a resposta serena nasce. História e crônica estoica. O retorno da calmaria. Após um dia intenso, você fecha os olhos e revisita 3 momentos em que reagiria de forma explosiva no passado. Agora, você os vê com ternura. Você reconhece seu esforço. Você se agradece pelo cuidado que teve consigo. Você não se exige perfeição. Você celebra progresso. A calma não é linha reta. A calma é espiral ascendente. Às vezes, você parece voltar ao mesmo ponto, mas está num nível mais alto, com mais visão e mais recursos. Reflexão estoica feminina. Você não precisa responder tudo imediatamente. Você pode dizer: eu preciso de um tempo para pensar. Você pode dizer: eu respondo até o fim do dia. Você pode dizer:
Prefiro falar pessoalmente. A pressa raramente produz verdade. A pressa quase sempre produz ruído. A serenidade pede tempo. Tempo para ouvir. Tempo para ordenar. Tempo para responder. Prática de serenidade. Respiração quadrada para situações agudas. Inspire em 4. Segure em 4. Expire em 4. Segure em 4. 4 ciclos. Olhar suave. Ombros leves, mandíbula solta. Depois, 3 perguntas. O que é essencial aqui? O que posso fazer agora? O que posso deixar para depois? A urgência interna se reorganiza quando encontra um contorno claro. Meditação estoica. Guiada, presença no corpo. Traga atenção aos pés, às pernas, ao abdômen, ao peito, aos ombros, ao rosto. Em cada parte, solte um pouco. Você se lembra, eu tenho um corpo, eu posso cuidar dele. Meu corpo me ancora no presente. No presente, minha força respira. História e crônica estoica. A conversa difícil. Você precisa dar um feedback honesto. Você sente medo de ferir, de parecer dura, de ser mal interpretada. Você escreve o que é essencial. Você escolhe o momento. Você fala com calma. Você reconhece pontos positivos. Você nomeia o problema com clareza e respeito. Você oferece caminhos. Você ouve o retorno. Você segura a sua dignidade e a do outro. Você sai leve. Você sai inteira. Você honrou sabedoria, coragem, justiça e temperança. Reflexão estoica feminina. A mulher serena é imparável porque não desperdiça energia com batalhas inúteis. Ela não entra em toda a guerra. Ela não prova o que não precisa ser provado. Ela não dramatiza o que pode ser resolvido com 2 frases claras. Ela é economia de alma. Ela é foco. Ela é presença. Prática de serenidade. Curadoria da atenção. Escolha o que entra. Escolha o que fica. Escolha o que sai. A alimentação da mente é igual à do corpo. O que você consome constrói você. Se você consome caos, sua mente vira feira livre. Se você consome calma, sua mente vira sala organizada. Faça pequenas trocas. Menos telas à noite, mais páginas de livros, menos ruído, mais música suave, menos comparação, mais gratidão realista. Meditação estoica. Guiada, frase mantra. Repita no ritmo da respiração. Ser calma é mais poderoso do que ser forte. Repita. O controle de si é a maior forma de liberdade. Repita. Eu sinto, mas não me perco no que sinto. Repita. Eu respondo com sabedoria. Deixe que cada frase encontre lugar no corpo. Deixe que cada palavra vá afrouxando nós invisíveis. Deixe que a sua postura interna se endireite 1 milímetro de cada vez. História e crônica estoica. O domingo silencioso. Você acorda e escolhe um ritmo mais lento. Você prepara um chá. Você abre o diário e escreve 5 linhas sobre o que deseja cultivar nesta semana. Mais presença, mais honestidade, mais descanso, mais leitura, mais silêncio intencional. Você planeja 3 práticas pequenas, possíveis, diárias. Ao longo da semana, você cumpre e percebe que a calma que busca já está em você, quando você decide cuidar da sua casa interna. Reflexão. Estoica feminina. Você não é suas circunstâncias, você é sua resposta às circunstâncias. O mundo é instável, a vida é impermanente, as pessoas mudam, os planos mudam, o corpo muda, mas o seu centro pode permanecer. O seu centro é construído quando você reconhece o que depende e o que não depende de você. O seu centro é fortalecido quando você pratica pequenas escolhas serenas. O seu centro é nutrido quando você se ouve e se acompanha com amor firme. Prática de serenidade. Ancoragens ao longo do dia. Ao acordar, 3 respirações e uma frase de valor. Antes de uma conversa importante, pausa de ouro. Depois de um conflito, revisão breve no diário. Antes de dormir, 3 gratidões realistas. 4 âncoras, 4 retornos ao eixo. É assim que se constrói a calma como hábito. Meditação estoica. Guiada. Despedida do que não depende.
Feche os olhos e visualize o que você insiste em controlar sem poder. A opinião de alguém, um resultado, um tempo, uma mudança alheia. Veja isso como um objeto na sua mão. Agradeça o aprendizado que veio do esforço. Abra a mão. Deixe ir. Sinta a leveza que retorna ao pulso, ao ombro, ao peito. Diga: eu confio na minha resposta. Diga: eu confio na minha capacidade de atravessar. História e crônica estoica. A mulher que atravessa. Ela já tentou controlar o incontrolável, já gritou, já chorou, já implorou, já se calou demais. Um dia, percebeu que a paz não viria de fora. A paz nasce quando a gente se torna lar para si, quando a gente se trata com respeito, quando a gente admite a própria contribuição para o caos e escolhe outro jeito. Hoje ela atravessa, com passo calmo, com olho claro, com coração firme. Ela não é perfeita, mas é presente. Ela não é fria, mas é livre. Ela sente, mas não se perde no que sente. Reflexão estoica feminina. 3 lembretes para levar no bolso. Primeiro, pause antes de responder. Segundo, escolha um valor para guiar sua próxima ação. Terceiro, aceite o que não depende de você e refine o que depende. Se fizer apenas isso, todos os dias, você verá sua vida mudar de dentro para fora. Prática de serenidade. Protocolo para dias difíceis. Dormir e hidratar. Respirar e mover o corpo por 10 minutos. Escrever 3 linhas de honestidade radical. Fazer uma tarefa mínima que te devolve senso de capacidade. Pedir ajuda se necessário. Dizer a si mesma: hoje eu vou com mais gentileza. Gentileza firme, que acolhe e orienta. Meditação estoica. Guiada. Encontro com a sua versão serena. Visualize você mesma em 3 meses, praticando serenidade com consistência. Como ela se veste, como ela caminha, como ela fala, que limites ela diz com naturalidade, que hábitos ela deixou, que hábitos ela adotou. Sinta a vibração dessa versão. Traga um gesto dela para hoje. Um detalhe no tom, na postura, no olhar. A serenidade se encarna no pequeno gesto repetido. História e crônica estoica. O fechamento do dia. Você acende uma vela, fecha os olhos e diz a si: eu fiz o melhor que pude com os recursos que tive. Amanhã farei melhor com os recursos que estou cultivando. Você apaga a vela. O silêncio sorri. A noite acolhe. A alma descansa. Mantras do diário. Ser calma é mais poderoso do que ser forte. O controle de si é a maior forma de liberdade. Eu sinto, mas não me perco no que sinto. Eu respondo com sabedoria. Eu sou serena. Eu sou forte. Eu sou inabalável. Se este capítulo falou com a sua alma, permaneça. Este diário é um caminho de volta para casa. Um caminho de volta para você. Onde a sabedoria antiga encontra a mulher moderna. Onde a força interior encontra o gesto suave. Onde a vida se torna mais clara, um passo calmo por vez.